Uma mulher com dezenas de opções, milhares de olhares, centenas de mensagens. Mas a questão é, por que ela escolheria você? Não é maquiagem, não é dinheiro, não é corpo. Então, quem? Este é o segredo que Machiavelli nos ensinou. Esta noite, vou revelar a regra secreta que fará de você não apenas uma opção, mas uma escolha no coração de qualquer mulher. E lembre-se, se você dominar essa arte, as mulheres não apenas olharão para você, mas começarão a escolher você. Escute, as mulheres de hoje não têm falta de opções. Abra o Instagram e dezenas de caras estarão em suas mensagens diretas. Saia na rua e os olhares a seguirão por toda parte. Mas, apesar de tantas opções, ela permanece sozinha. Ela está confusa e não consegue decidir quem escolher, em quem confiar. Por quê? Porque a maioria dos caras é igual. Previsível, entediante, desesperado. Machiavelli disse que se você estiver no meio da multidão, ninguém vai notar você. Mas se você virar a multidão para trás de você, todos estarão olhando para você. O significado é claro. Você precisa ser diferente dos outros, não como os outros. Qual é o maior erro que os caras cometem? Eles exigem validação das mulheres. Você gosta de mim? Sente minha falta? Me quer? Fazer essa pergunta diminui o seu valor, porque você entrega o seu valor a ela. Michelangelo disse que quem mede o seu valor em comparação com os outros sempre se torna escravo deles. Pense nisso. Que mensagem você está transmitindo quando pede validação? Que o meu valor depende do que você diz. Agora, o que se passa na mente de uma mulher? Ela entende, subconscientemente, que esse homem não consegue viver sem o olhar dela. Esse homem depende do olhar dela, e é aí que a atração morre. Porque uma mulher nunca se sente atraída por um homem que precisa validá-la. Ela se sente atraída por um homem que se sente no direito de validá-la. Buscar validação é implorar, e homens raros nunca imploram. Eles criam o próprio valor. Você precisa se tornar um homem cuja presença em si seja a validação, cujo estilo de vida seja a resposta, cuja energia seja a prova. Se ela perguntar se você a ama, sorria e diga: meu trabalho é demonstrar, não dizer. Lembre-se, não peça validação, crie valor, porque a primeira regra de Maquiavel é clara. A validação surge automaticamente para aqueles que têm valor. As mulheres acham que têm milhares de opções. Eu posto uma foto no Instagram, recebo centenas de curtidas, entro em dezenas de grupos de mensagens diretas. Todos os olhares se voltam para elas. Elas acham que têm tudo, posso ter quem eu quiser. Mas a verdade é que, como diz Maquiavel, muitas opções tornam uma pessoa fraca, não forte. E é isso que acontece com as mulheres. Há muitas opções, mas nenhuma clareza. Há muitas escolhas, mas nenhuma satisfação. Então a mente dela permanece dispersa. Todos os dias ela se sente atraída por alguém diferente, mas não consegue se fixar em um só, porque todos os caras parecem iguais. É aí que o seu papel começa. Se você for como todo mundo, vai se perder na multidão. Mas se você for raro, a mente dela não conseguirá te ignorar. Por que um homem raro é raro? Porque ele não está disponível em todos os lugares. Ele não responde imediatamente a todas as mensagens. Ele não está livre todo fim de semana para uma garota. Ele tem suas próprias prioridades. Ele tem sua própria jornada. Ele tem sua própria missão. Pense nisso. Há um cara que diz sim o tempo todo e há um cara que raramente está disponível. Mas quando está, cada momento é repleto de qualidade. Quem será mais valorizado? Aquele que está sempre disponível ou aquele que se tornou um luxo por sua raridade? É aí que surge a atração. A escassez cria valor e o valor cria escolha. E quando uma mulher tem centenas de opções, ela escolherá aquele que é raro e extraordinário, diferente dos demais. O jogo do coração de uma mulher gira em torno da dinâmica de poder. O homem que parece impotente sempre fica de fora. Machiavelli disse: ou você controla o jogo ou sai dele. Ou seja, se você demonstra a uma mulher que é difícil de impressionar, você está no controle do jogo. Imagine todos os outros caras enviando flores para ela, enviando mensagens e mais mensagens com status como convites para jantar, e você permanece em silêncio. Você é seletivo. Seus gestos são raros. Então a mente dela dirá: todo mundo me quer, mas por que ele não me quer?
É aqui que o foco dela muda. Agora, ela vai te seduzir. Não se engane. Psicologia sombria não significa manipulação barata. Truques baratos não criam atração. Evaporam como um perfume falso. O verdadeiro poder reside na emotividade. Isso significa que você precisa controlar suas emoções. Raiva, fraqueza, medo. Se ela te vir desmoronar por causa delas, ela nunca vai te escolher. Mas se você parecer forte, mas for equilibrado por dentro, você se tornará um mistério para ela. E ninguém resiste ao mistério. Machiavelli diz que o verdadeiro poder está em não se deixar influenciar pelas emoções dos outros. As mulheres são naturalmente fortes. Mudanças de humor, emoções, drama. Elas podem ficar bravas de repente, depois rir um pouco depois, e então ficarem tristes sem motivo aparente. Por que uma mulher faz isso? Porque a tempestade da sua natureza ruge dentro dela, e ela quer que você passe no teste. Sim, escute, as mulheres testam você o tempo todo. Às vezes elas te provocam deliberadamente. Às vezes elas demoram para responder. Às vezes ela tenta te deixar com ciúmes. Às vezes ela testa sua paciência. Por quê? Porque ela só tem uma pergunta. Será que este homem consegue lidar com o meu caos? Michelangelo diz que as pessoas sempre seguem um líder que se mantém firme, mesmo na tempestade. Se você desmoronar, se reagir com raiva, você falha no teste. Para ela, você é apenas mais um cara. Mas se você permanecer firme, se entender, estou aqui, estou seguro, se houver um leve silêncio confiante em seus olhos, você passa no teste. Essa é a postura masculina. Uma postura masculina significa que sua energia é inabalável, como uma montanha diante de uma tempestade. Imagine se ela estiver chorando e você começar a entrar em pânico junto com ela. Vocês dois se afogarão. Mas se você realmente segurar a mão dela, ela se sentirá segura em você. Lembre-se de uma coisa, as mulheres sempre são atraídas pelo mistério, mas não apenas pelo mistério, mas também por um pouco de perigo. Michelangelo diz que as pessoas sempre são atraídas por aquilo que não compreendem completamente. Então, o que você deve fazer? Não revele todos os detalhes da sua vida. Deixe algumas coisas subentendidas, deixe algumas coisas sem explicação. Sua energia deve transmitir esta mensagem: você pode me desejar, mas nunca poderá me possuir completamente. É aqui que surge a obsessão, e a obsessão é muito mais forte do que uma simples atração. A obsessão torna o homem viciado em opções. A questão é, se é tão simples, por que nem todo homem consegue? Porque os homens anseiam por conforto fácil, resultados rápidos. E a verdade é que para que uma mulher o escolha, você precisa se transformar. Você precisa de uma missão, precisa de um propósito, precisa de disciplina, e tudo isso não é fácil. É por isso que a maioria dos homens se perde na multidão, porque ser raro exige sacrifício. Então escute, se você realmente quer que essa mulher o escolha, você precisa se tornar raro. Caráter raro, disciplina rara, energia rara. O livro de Maquiavel, O Príncipe, diz: as pessoas escolhem você quando sentem que estar com você expandirá o mundo delas. Isso significa que você precisa ser o tipo de homem que expande a vida dela, não o que a contrai. Se ela se sentir mais poderosa, feminina e inspirada na sua presença, então mesmo com 1 milhão de opções, ela o escolherá. Então lembre-se, você não precisa de truques para que uma mulher o escolha. Você precisa se tornar raro. Não busque validação. Crie escassez. Assuma o controle. Mantenha a sensualidade emocional. Adote uma postura masculina e, com um pouco de mistério, torne-se o homem cuja escolha parece a mais óbvia. Todos os outros homens continuarão sendo opções, mas você será a escolha principal. Se essas palavras ressoam com você, este não é apenas um vídeo, é um espelho para você. Pergunte a si mesmo: sou raro? Estou em uma missão? Sou o homem que uma mulher realmente gostaria de escolher? Se a resposta for não, então é hora de mudar, porque lembre-se, o mundo busca o raro, e para ser raro, você precisa se destacar da multidão. Seja raro, meu amigo, e veja o mundo escolher você.